Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Múltiplas Neuras. Hoje eu tenho o grande prazer de receber um amigo, uma pessoa que me acolheu, né, quando eu cheguei aqui em Brasília, que é o Dr. André Borba. Ele é neurocirurgião especialista em dor. André, muito obrigado por você ter aceitado o convite de vir aqui hoje, né? Eu sei que o tempo é muito complicado para nós médicos, então assim, reservar um horário na agenda, eu sei que a pessoa tem que estar muito disposta para vir. Então, muito obrigada. Eu queria que você falasse um pouco sobre o André. Quem que é o André? Pri, muito obrigado. Vou te chamar de Pri, a gente já conhece há tanto tempo. É um prazer estar aqui. Não é nenhuma dificuldade arrumar um horário, ainda mais para uma amiga querida, uma pessoa tão competente que eu já conheço há tantos anos. Então, é um prazer. Acho muito boa essa oportunidade de a gente poder conversar, falar sobre o nosso trabalho, tantas coisas que a gente já conhece dessa estrada, né? E assim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo a gente. Espero que a gente consiga trazer mais conhecimento. Você já começou com a pergunta mais difícil. André, difícil falar, difícil. A gente, em cada etapa da vida, a gente se acha alguma coisa. Então, tinha uma etapa da vida em que eu estava estudando para o vestibular que eu achava que queria fazer medicina. Depois que a gente entra para medicina, eu achava que queria fazer neurocirurgia. Nessa de achar, a gente vai criando um caminho, né? E é engraçado porque quando a gente olha para trás, a gente pensa, foi bom, eu faria tudo igual, mas assim, que doideira, né? Quantas É um caminho árduo, né? Eu tenho essa mesma impressão. Eu falo assim, gente, eu fui indo, parece que a vida vai te levando. E assim, eu tô feliz onde eu tô, né? Faria tudo igual, mas assim, poxa. Não foi tão simples, Não foi né? tão simples, né? A gente passa por esses episódios e fica assim, parece tão óbvio, mas colocar em palavras, né? Assim, por que medicina? É difícil responder. Por outro lado, quando eu tento responder sabe quando você tenta responder uma pergunta colocando as outras opções, eu falo, não, eu não me vejo fazendo qualquer outra coisa. Então, medicina, porque não tinha mais nada que eu pudesse fazer. A neurocirurgia, bom, vamos lá. Porque você há de concordar comigo, o sistema nervoso é a melhor parte de tudo que a gente estuda. Eu não tenho dúvida. Não é verdade? E aí, na consequência da neurocirurgia e tudo, hoje eu faço um trabalho ainda, graças a Deus, ainda com muita neurocirurgia geral, doenças do crânio, doenças da coluna e tudo, mas esse foco da dor, ele tem uma ferramenta que, de novo, não foi porque um dia eu pensei, olhei para aquele objetivo distante, eu falei, eu quero tratar a dor, porque... Não. Na verdade, a coisa vai surgindo de uma forma muito natural. Eu ia fazer isso, assim, quando que foi que... Porque acho que quando eu te conheci, lá, acho que foi em 2015... Por aí, era. Eu tinha acabado de sair do Saara fazia mais a parte geral, assim, e de repente você começou a drenar, né? Começar a se especializar cada vez mais e foi focando. Quando que você olhou assim, falou assim, cara, eu quero tratar esse tipo de paciente? Interessante pergunta. Eu terminei a minha residência médica no hospital de base em 2006. Trabalhei uns 2 anos, inclusive no HUB, até que entrei para a Rede Saara. E eu nunca fui afeito naquela época a dor crônica ou a coluna, porque a forma com que eu via a coisa sendo realizada não me agradava. Alguma coisa não dava um clique na minha cabeça e eu falava, isso não é exatamente a forma com que eu gostaria de pensar. Tanto que, terminada a residência, eu fiz cursos, fellow, especialização em cirurgia de aneurisma, em cirurgia endoscópica de crânio, em cirurgia de tumor. Tanto que eu faço tudo isso de uma forma tranquila. Mas a dor, ela corresponde a 80% do que o consultório de um neurocirurgião e provavelmente de um neurologista, né, também recebe. E dentro do Saara, que foi onde eu trabalhei até o fim de 2014, quando a gente se conheceu em 2015,
por se tratar de um hospital de reabilitação, raramente um paciente ali não tinha dor, né? Era uma condição extremamente frequente. E você vai começando trabalhando numa instituição especializada, vendo os métodos que os colegas aplicam, bons colegas, uma equipe sensacional, você começa a ver coisas que você muda o seu ponto de vista. Fala, não, peraí, esse tipo de abordagem faz sentido. Não quer dizer que você vai resolver todo mundo, a gente sabe que não, mas peraí, eu estou fazendo algo que está de acordo com as minhas ideias, com as minhas convicções, eu acredito que fazendo dessa forma eu vou conseguir o melhor resultado em termos de frequência, ajudar mais pessoas. E aí foi quando começaram a surgir as intervenções, as minimamente invasivas, as guiadas por imagem. Isso tudo me saltou aos olhos. A especialidade de dor, né? Eu achei que ela cresceu muito, mudou muito. Por exemplo, quando eu estava na residência, a gente não se falava muito. Acho que essa subespecialidade ficava até mais com os anestesistas, eu acho, talvez. Porque na neurologia, eu nem tinha conhecimento dessa subespecialidade de dor, né? Depois que, acho que isso foi crescendo. E assim, eu até perguntei assim, por que você olhou para o paciente de dor e falou assim, eu quero tratar isso? Porque o paciente com dor crônica, a gente até brinca que é um paciente que às vezes você não quer ter. Mas... Por quê? Pela complexidade de um paciente com a dor crônica, né? Tanto que assim, às vezes você não vai conseguir achar a causa, né? Então, às vezes tem múltiplas causas por naquela dor. Porque, às vezes, nem sempre a causa vai ser uma causa que a gente vai conseguir lá simplesmente tirar aquela causa, né? E a gente estava até conversando antes, assim, é um tratamento que eu acho hoje que depende, às vezes, mais do paciente do que do próprio médico. E é isso, a gente já começa a tornar o tratamento um pouco mais complexo para a pessoa enxergar isso, né? De falar assim, o tratamento não depende dele, depende de mim. Porque é muito mais fácil ir lá e tratar uma meningite. Eu dou antibiótico. Eu dou antibiótico e acabou, tratou, né? Quando eu falo, por exemplo, de esclerose múltipla, muita gente tem medo da esclerose múltipla, mas assim, hoje eu tenho medicações de alta eficácia, vou lá, dou o diagnóstico pode ser complexo. O problema são esses sintomas que vêm junto com a doença. Aí vem a fadiga, a dor crônica, que aí são sintomas que vêm junto, né, da doença e que muitas vezes a gente acaba compartilhando tratamentos, porque é isso. Muitas vezes no paciente que tem uma doença autoimune, ele vai ter dor crônica secundária a alguma coisa e às vezes esse ponto é o ponto mais difícil tratamento. Né? São pacientes complicados, né, em geral, assim, e os de esclerose especificamente, as doenças neuroimunes. Não, mas eu tô falando assim, o paciente com dor crônica já é um paciente complicado, né? E tem muitas interfaces, é um tratamento multidisciplinar. Então, assim, para você chegar, assim, eu falo que tem que ter uma alma muito boa. para você chegar e falar assim, eu quero ajudar esse tipo de paciente, porque... Um certo grau de perseverança, um certo grau de, que a gente fala de tirocínio, né? Que é quando você consegue ter uma certa esperteza de entender que atrás daquela fibromialgia tem uma causa mecânica, atrás daquela dor crônica tem ali uma artrite, tem ali alguma coisa, e o paciente da dor crônica, de certa forma, em algum momento ele por empatia a gente se compadece, não tem como, porque qualquer um de nós, quantas dores a gente não passa na vida, você consegue se colocar em algumas situações em que você pensa, eu posso fazer melhor, eu acho que eu consigo ajudar um pouco mais. Isso é, de uma certa maneira, pretensioso, porque no fim das contas a gente é extremamente limitado. Mas a dor em si, o que a gente chama de dor, o que a gente sente como experiência de dor, ela é um conjunto de várias coisas. E existe um diagrama em que a gente consegue colocar, por exemplo, a dor nociceptiva, traduzindo, aquela dor que é mecânica, aquela que é causada pela estimulação do receptor, ela é parte do processo, ela é uma bolinha pequena, ela é o miolo do negócio. Aí, fora isso, você começa a ter fatores que vão multiplicando aquela sensação. Começa por fatores de sensibilização, como, por exemplo, o quanto que aquela dor está agindo, há quanto tempo,
Quanto de fibra C, né, que é aquela fibra que atua mais lenta, quanto de fibra C foi ativada? Aí a coisa já começa a subir, já não é mais só o nociceptivo. Aí vem um patamar seguinte, que já começa a vir fatores psicológicos. E você começa a pensar, peraí, mas eu gosto de falar para o paciente assim, pensa, se você chegar na sua casa feliz porque você ganhou um aumento no salário e tá todo mundo bem, seu time foi campeão e tal, e você dá um chute na mesa de centro da sala, seu dedão vai doer, vai ficar roxo. Mas se você chegou em casa e você, ao contrário, foi demitido, brigou com a esposa, o cachorro te mordeu, você tá triste e deu o mesmo chute, o mesmo rosto, o mesmo inchado, qual que vai te fazer sofrer mais? E aí vem a noção do sofrimento em cima de tudo o que é mecânico. E essa noção do sofrimento, ela é um produto da parte psicológica também. E você chega no final ao que a gente vai chamar de dor social, que ainda envolve tudo aquilo que o paciente com dor crônica perde. É não ir para o trabalho, é não conseguir avançar dentro da carreira, é ter de repente ou o abandono ou a dependência de um familiar que acaba sofrendo junto. Então é um contexto difícil e muitas vezes estigmatizado. Se você chega, por exemplo, num pronto-socorro, experimenta chegar no pronto-socorro com infecção de urina e falar na recepção que você tem fibromialgia. Você não vai ter o diagnóstico da infecção. Você vai ser um carimbo de fibromialgia até você ir embora para casa. Porque é muito difícil enxergar através desse vidro. Né? É muito complicado. Na esclerose acontece a mesma coisa, nas doenças neurológicas. Assim, para o pessoal entender, quando que assim que eu vou considerar uma dor? Porque a pessoa fala assim, eu tô com um corte, né? Cortei a mão. Eu sinto a dor. Quando que eu vou considerar aquela dor ultrapassou só aqueles receptores e virou uma dor crônica? Qual que, assim, né, seria aproximadamente a definição para a pessoa assim, olha, será que eu tenho uma dor crônica ou não? Eu tenho só uma enxaqueca ou eu tenho uma dor crônica, né? Excelente. Assim, a gente tem o critério, a gente pode classificar dor baseado em vários critérios. Critérios anatômicos, critérios da etiologia, né, do que causou, e critério temporal. Então, o critério que a gente vai usar sempre o critério temporal para chamar uma dor crônica, porque ele é o mais fácil. E aí, embora exista uma certa controvérsia, passou de 4 semanas, você já considera uma dor crônica. De 2 para frente, você pode chamar de dor subaguda. E até 2, há uma certa dúvida. A gente vai chamar de uma dor aguda quando olha no contexto geral, mas é diferente uma dor que dura 2 semanas e uma dor que dura só, 30 minutos, né? Mas a gente vai chamar isso tudo de agudo. Então, o primeiro critério para dizer que você tem dor crônica é aquilo, é uma dor que persiste mais de 1 mês, né? Aí, quando a gente vai para alguns estudos de dor de coluna e tal, eles já consideram 3 meses, uma dor neuropática 6 meses, mas vamos colocar aqui uma linha de corte com 4 semanas. 4 semanas eu já preciso me preocupar, né? Falar assim, olha, essa dor pode estar cronificando. Isso. E tem algumas outras coisas, além da classificação temporal, que vão te chamar a atenção. Essas coisas são, por exemplo, na qualidade da dor. Então, aquela dor típica do corte, que doeu ali naquele local, ela é uma dor clássica do receptor, que a gente chama de nociceptivo. Mas, quando aquela dor começa a fazer uma hipersensibilidade, que você já não pode nem encostar na mão, quando aquela dor, que era uma dor assim, do corte, começa a queimar, quando aquela dor sai da topografia, por exemplo, um corte na mão, mas começou a doer até aqui no cotovelo e de vez em quando até o ombro está doendo, aí você já também suspeita, mesmo que não tenha dado as 4 semanas, que alguma coisa não está certa. Porque, de uma certa forma, e aí falando um pouco tecnicamente, toda dor é resultado da lesão, toda dor nociceptiva é resultado da lesão do receptor. Mas aquilo vai provocar um dano no local, né? Um dano. A ponta do fio, que é onde tem o receptor, foi lesionada, aquele fiozinho veio até a medula, passou para o cérebro, e lá no cérebro tem um mapinha que acendeu uma luz e falou assim, olha, estamos com problema no 3º dedo da mão esquerda. Mas quando você começa a acender todas as luzes ao redor, a gente já tem um fenômeno de sensibilização.
E essa sensibilização já é um fenômeno que caminha para o outro tipo de dor, que não é a nociceptiva, que é a neuropática. Aí você já começa a entrar com dores complicadas. A dor neuropática, o que é isso? É como se a dor se alastrasse e ela começa a espalhar no cérebro, sabe? Como quem é professor e tem um menino mal educado na turma e o menino começa a chorar e daqui a pouco tá todo mundo bagunçando, você fala, gente, não, peraí, era só para uma pessoa bagunçar. E isso daí a gente vai chamar da dor neuropática. Coisa... E André, assim, você que é especialista, não sei se essa pergunta vai ter resposta, né? Por exemplo, né, a gente já vê vários casos, né, de paciente que tem um dano no joelho. Uhum. Né? Então tá lá, sobrepeso, fez uma alteração articular, parará, começou com dor, e aí aquela dor começa a se tornar uma dor crônica, né? Desproporcional, talvez, ao dano do joelho que tinha inicialmente. Perfeito. Mas tem alguma coisa que o paciente pode observar e talvez atuar de forma precoce para evitar que essa dor fique crônica? Tem. E assim, aí uma outra pergunta, né? Você acha, a gente já falou assim da questão do psicológico, da questão interna, na questão da cronificação da dor e tudo que envolve, né, a dor em si, a dor crônica em si, né, as relações e tudo mais. Você acha que pacientes que já têm um antecedente, por exemplo, de depressão, ao serem submetidos a algum trauma, tem maior risco de ter, por exemplo, às vezes talvez evitar uma cirurgia? Tem. Por causa disso, entendeu? Por exemplo, eu lembro que a minha obstetra, né, ela não quis fazer laqueadura porque ela falou assim, não, aumenta o risco de dor crônica pélvica. Que acho que provavelmente deve ter estudos, né, eu nem questionei isso não, mas deve ter alguma coisa. Mas assim, talvez se eu, por exemplo, já tivesse um antecedente, né, de um quadro psiquiátrico, que eu tenho, mas enfim, que eu falo que é todo mundo meio doido, então, mas... Quem não é, né? E assim, talvez isso já fosse uma coisa assim, olha, realmente talvez seja melhor evitar a laqueadura, porque já é uma coisa que causa dor crônica e eu já tenho uma predisposição. Será que isso está relacionado com a genética? Então, assim, são algumas perguntinhas aí para... Tá relacionado à genética. Eu já li por cima coisas, não vou me atrever a dizer qual gene, nem qual trabalho. Ano passado a gente teve o Congresso Mundial de Dor, que foi em Toronto, e que por conta de pandemia e tudo eu participei online, mas assim, é impressionante o volume de trabalhos com marcadores em cima, sabe? No mesmo sentido de que hoje você consegue identificar alguns genes que tendem a um perfil depressivo e tudo, e a gente entende que tem essa questão para dor a mesma coisa. Embora, me perdoa, falta aqui o nome da molécula, não vou conseguir te falar. Mas sobre a questão de como a gente se previne de uma dor, voltando ainda até na primeira questão que a gente colocou, é para ficar muito claro duas coisas. Primeiro, o paciente é o principal personagem do seu tratamento. E a segunda coisa é que o maior fator para uma dor crônica é uma dor aguda mal conduzida, mal tratada. Então vamos pensar assim, o paciente é o principal ator, é o protagonista do seu tratamento, quer dizer que isso é para o bem e é para o mal. Então assim, uma forma de encarar a dor faz toda a diferença. Não é querer ser otimista, nem fazer aqui um papel de animador, de plateia, não é isso não. Mas veja bem, quando você tem uma postura diante da dor, que é uma postura mais disciplinada, uma postura, de certa forma otimista, acompanhada de uma forma adequada, as coisas tendem a dar mais certo. Em oposição àquilo que é um perfil já depressivo, aquilo que é um perfil de catastrofização, que a gente usa muito essa palavra diante de qualquer adversidade, a postura catastrófica, ela tende, não que por você ser meio desesperado vai fazer com que as coisas ruins aconteçam, não é isso, é a forma de trabalhar aquela adversidade, é diferente, né? Então assim, você com essa forma de encarar a adversidade de catastrofização, e isso já está muito bem documentado, a incidência de dor crônica é mais alta.
E a gente passa aqui um dia inteiro falando só como é importante o protagonismo do paciente no seu tratamento, né? Ele assumir as rédeas do que ele precisa fazer. Mas, por exemplo, na questão do joelho, né? A dor aguda do joelho e como está piorando. Então, assim, é muito importante uma condução no sentido, por exemplo, de resolver a questão mecânica, porque aquilo vai fazer com que a dor aguda seja menos intensa, seja menos demorada, e a chance daquilo virar uma condição que alimente uma condição psiquiátrica é muito menor. Então, aquele joelho menos limitado, bem conduzido, vai levar a um tratamento que inspira confiança, que o paciente vê resultado e segue adiante. E é aí que vem aqueles pacientes que a gente encontra que sofrem muito, né? Assim, o paciente com fibromialgia que teve uma distensão do ligamento do joelho e a dor não passou. Aí aquilo disparou toda a crise de fibromialgia, está doendo do pescoço até o pé. Mas a causa mecânica, o inicial não foi bem tratado. E aquilo conduz a um agravamento de um quadro de ansiedade, de depressão, e tem hora que você já não sabe mais quem chegou primeiro, né? Porque assim, porque eu falo assim, qualquer pessoa com dor, cara, fica mal-humorado, fica, né? Você fica mal, né? E aí aquilo ali também vai virando E eu penso assim, né? Eu vejo muitos pacientes com dor crônica também, e eu falo isso muitos pacientes assim, eu entendo que você tenha dor crônica, mas primeiro, você tem que parar de vestir essa camisa. De que assim, eu tô com dor, eu tenho dor, e fazer um papel de vitimização, sabe? Assim, é uma vítima, né? Não tô dizendo que não seja, mas assim, para ela se retirar desse papel, porque, como eu falei, já é um paciente que já é emocionalmente comprometido por vários motivos, e às vezes a dor também é um processo de conseguir a atenção, né? De chamar a atenção do marido, da mãe, do filho, né? São porque inúmeros, assim, junto um cuidado, né? Parece que é uma pessoa que está deficiente de cuidado, né? São inúmeros os ganhos secundários, e todos eles são prejudiciais de alguma forma. Para o próprio paciente, quase sempre. Para o contexto familiar e social, sempre. Mas aí é aquela coisa... Sabe aquela coisa de você não poder cobrar do paciente com depressão, de que ele simplesmente reaja e vamos lá e tal? Porque não é assim, tem todo uma causa fisiopatológica de neurotransmissores, que você não pode simplesmente virar e falar assim, você está depressivo é porque você está desanimado. Vai procurar uma moça para falar. Vai procurar, vai tratar no tanque, né? Ou vai trabalhar, vai carpir um terreno. Não dá para fazer assim. A dor é a mesma coisa. Aquilo junta essa questão da bagunça do neurotransmissor com alguém que está tendo dor, sensibilização secundária, centralização da dor. Imagina a bagunça bioquímica que é esse negócio. Então você virar e falar assim, olha, a gente sempre tem que ser assim, positivista, a gente tem que sempre colocar o caminho que o paciente tem, mas muitas vezes da nossa parte a gente vai precisar partir para medicações específicas para tratar a condição, e às vezes não é uma medicação, às vezes é uma cirurgia, às vezes é um método mais avançado, como uma estimulação epidural, ou até mesmo usar um remédio contínuo. Você, né? Para todos os seus pacientes, né, com dor, você exige, por exemplo, um acompanhamento multidisciplinar, vou colocar assim, com psicólogo, psiquiatra? Porque exigir de paciente é difícil. Sonho, primo. Mas assim, você passa, fala assim, olha, você vai ter que procurar um psiquiatra, um psicólogo, um fisioterapeuta, pelo menos aqui para a gente acompanhar junto. Eu insisto muito, é o ideal. Infelizmente, preciso dizer, menos 50% dos meus pacientes acabam tendo esse acompanhamento da forma ideal por vários motivos, desde dificuldade de acesso por conta de plano de saúde, não conseguir marcar, até aquilo que a gente escuta, tipo assim, mas por que eu vou no psiquiatra? Você já não é neuro? Assim, calma. Meu problema não é psicológico. Eu posso falar da minha mãe, porque eu falo da minha mãe e posso falar, né? A minha mãe é uma paciente que tem fibromialgia, tem dor crônica, né? E é assim, ela não faz nada direito. Nada.
Eu falo, mãe, mas você tá indo na hidroterapia? Não, na hidroterapia. Você já foi no psiquiatra? Não foi no psiquiatra. Ela falou assim, mas eu não estou inventando a minha dor. Você tá querendo colocar que a minha dor é psicológica. Eu falei, mãe, não tô querendo colocar que sua dor é psicológica. Mas assim, é porque a gente já investigou tudo, né? Falei assim, mas assim, eu não consigo achar o substrato orgânico, pelo menos assim, macroscopicamente, porque pode, né? Microscopicamente, de neurotransmissor, tudo ter alteração, mas assim, eu não tenho ali uma hérnia de disco que tá ali comprimindo o nervo e causando a dor. Então, assim, eu preciso tratar isso de forma diferente, porque eu não consigo tirar o que tá ali causando a dor. E ela não consegue entender isso. Então, quando eu falo para ela procurar o psiquiatra, ela acha assim, vocês acham que eu tô inventando a dor? Mas eu não tô inventando a dor, eu sofro de dor. E todos os dias, quando eu ligo para ela, ela fala, ai, porque eu tô com dor no todo o corpo. Aí, esses dias eu dei um brigueiro com ela, eu falei assim, não me fala mais de dor. Porque assim, se eu tô te falando para você fazer isso, para fazer aquilo, para fazer atividade física, para fazer o tratamento psiquiátrico de forma correta, e você não tá fazendo, então não vem reclamar. É estranho, né? A gente que vive isso, que vê isso, a gente tem uns pacientes refratários. No seu caso, eu não sei se tem alguma coisa a ver o fato de ser a filha que tá falando, né? Então, assim, não, mas eu até falo assim, não, eu sou médica, eu tô falando como filha, mas assim, falando que ela me reclama, e eu vejo assim, e eu vejo família isso a gente muito ruim, muito médico, em vários pacientes, né? Eu atendi um paciente hoje, e assim, ela tá tendo dor, nananã. Aí eu falei assim, mas e a sua vida? Como é que tá? E aí, assim, tudo bagunçado. Eu falei, mas e as rédeas da sua vida? De colocar, de manter um tempo pra você, de fazer atividade física, de ter momentos de lazer, porque assim, né, a pessoa fica lá, né, sobrecarregada com um monte de coisa. Não tem. Eu falei, quando que vai ter? Não vai. Porque não adianta vir aqui eu passar remédio, ela tá acompanhando o psiquiatra, mas não adianta o psiquiatra aumentar o remédio. Porque, assim, não é só o remédio. Não, o medicamento é a parte mais fácil. Mas, infelizmente, eu acho, não, assim, né? Não é a parte que mais resolve. Não. A maioria das vezes, né? Assim, ocorre esse entendimento errado da pessoa achar que, assim, eu vou na farmácia comprar um comprimido de felicidade. Opa, desculpa, é só um antidepressivo. Não tem o comprimido de felicidade. Doutor, esse remédio vai mudar meu comportamento? Quem dera a gente tivesse o poder de um remédio que mudasse o comportamento. Muita gente ia precisar. A gente podia até combinar de botar na água, né? Assim, algumas coisas, mas não funciona dessa forma. E às vezes a pessoa coloca toda a esperança dela em cima da intervenção médica, seja o medicamento ou seja a cirurgia. Que assim, veja, é tão absurdo a gente imaginar uma pessoa que com dor crônica não tente melhorar das formas convencionais, que são fazendo exercício, cuidando da postura, cuidando do mínimo, do psicológico, tiver ao alcance e tudo mais, quanto imaginar também que ele não vai fazer nada disso e que a esperança daquela dor que me incomoda há 15 anos é fazer uma cirurgia da hérnia de disco. Difícil, né? É muito difícil. Na remota possibilidade que a única dor que a pessoa tenha realmente seja por conta de uma hérnia de disco desde há 15 anos, essa dor já está tão cronificada que às vezes tirar ali a causa já que você tirar a hérnia não resolve. Eu assim, tentando explicar como que é o nosso mapa cerebral em relação à sensação de dor, eu muitas vezes uso a analogia de um gramado. O nosso cérebro, ele tem, como um bom gramado, ele tem um caminhozinho que é para todo mundo pisar ali naquelas pedrinhas e atravessar o gramado. Por algum problema que aconteceu, aquele caminhozinho de pedra no gramado teve que entrar em manutenção. Deu uma chuva, uma pedra saiu do lugar, fez uma poça, precisaram fazer arrumar ali, né? E aí as pessoas começaram a atravessar o gramado andando em cima da grama, do lado. Aquilo matou a grama. Experimenta você, depois de 6 meses, todo mundo pisando num caminho errado no gramado, você virar e falar assim, gente, agora pisa aqui na pedrinha pra gente deixar a grama crescer no lugar certo e seu sistema nervoso ficar todo normal. Não vai. Aquela grama às vezes não quer crescer, você tem que intervir naquele local. Trazendo isso para a parte neurológica, a gente funciona muito com aqueles mecanismos de
reforço do estímulo. Então, de todas as vias neuronais, se você tem uma via errada, que é uma via que transmite, por exemplo, o impulso doloroso de uma forma errada, patológica, e você fica estimulando, deixando com que aquilo prevaleça, é muito difícil, depois de um tempo, você ensinar para o seu organismo que agora você não tem que usar mais aquela via da dor, você tem que voltar para uma via normal. É muito difícil. E a pessoa, às vezes, nesse cenário todo bagunçado, fala, eu vou fazer uma cirurgia de coluna, eu vou botar 10 parafusos e eu vou ficar bem, eu nunca mais vou ter dor. Olha, a gente mora num país que às vezes a medicina é desvalorizada e o acesso é difícil, e pode até acontecer de chegar um paciente que depois de 10 anos procurando, enfim encontrou, e a cirurgia é uma cirurgia dessa, mas não é a regra. Esse é um tratamento que deve ser multidisciplinar, cuidadoso, para a gente ter os melhores resultados. Infelizmente, né, acho que não é todos os médicos que pensam assim, porque assim, o paciente que tem dor crônica, o que eu vejo assim, ele sofre, faz muito mais exames do que uma pessoa que não tem. Por quê? Porque é submetida a várias investigações. Eu acho que tem que ser investigado, né, lógico, para ver se tem alguma outra causa ali daquela dor, enfim. Mas assim, é aquele paciente que acaba fazendo exames além do necessário, né? Às vezes é submetido a intervenções além do necessário, acaba tendo complicações dessas intervenções. Isso a gente já viu quantas vezes. O paciente que está lá tem, como eu falei, uma hérnia que não deveria ter sido abordada, porque não é a causa do negócio. Foi abordado, complicou. Às vezes tudo com boa intenção. Porque assim, é isso, porque é um paciente que bate na sua porta e ele exige uma conduta, né? Não melhorei, a gente vai lá, remédio, isso aqui, não melhorei. Só que assim, como eu falei, o tratamento não é só remédio, mas as outras coisas não quer fazer, não melhorei, não sei o quê. Aí você acaba, tá, então vamos tentar abordar. Vamos fazer uma cirurgia. Aí, né, você faz a cirurgia e o resultado, às vezes, assim, você pode até nem ter resultado bom, mas muitas vezes o resultado é bom, é 70% de controle da dor, mas os 30% que ficam não são suficientes. E aí são vários cenários, desde o paciente que não estava preparado para a expectativa do resultado, até aquele que, se o resultado for muito bom, você tira meu ganho secundário. Então, doutor, parece que ele está falando assim, doutor, me trata só um pouquinho, me trata muito não. Só quero ter um melhor. Eu só quero ter um alívio, mas não quero ficar bom. A questão da expectativa do tratamento também é uma coisa que é complicada da gente lidar no paciente que tem dor crônica, né? Porque eu até falo assim, às vezes o paciente tem uma enxaqueca crônica. Eu falo assim, olha, primeiro, não vai melhorar rápido. Então, assim, porque às vezes ele vai, eu vou prescrever uma medicação, né? Ele sempre tem essa esperança de que o remédio vai ser milagroso. Aí toma um mês, fala assim, não funcionou. Aí vai em outro médico, fala assim, aquela médica me passou um remédio que não teve nada. Exato. E aí, assim, aí eu já chego e falo, olha, o tratamento, vamos colocar aqui, é meses a anos. E é um processo, assim, caminhada, né? Como eu falei, um processo que depende também de você, então não é só de mim. E a gente vai ter um sucesso quando a gente tem melhora até de 50%, já é um sucesso no tratamento. E aí eles não conseguem entender isso. Não, mas eu não vou ficar sem dor? É isso que você falou, assim, às vezes aquela né, via ali que está danificada, ela não vai retornar ao normal, né? Ela já foi ali mudada de um jeito. Sim, eu falo, o cérebro é maravilhoso, ele tem uma plasticidade, mas infelizmente ele não regenera. Né? Então, assim, tem uma plasticidade, ele consegue se adaptar a muitas coisas. E a gente cria expectativas irreais muitas vezes. Vamos lá, é uma sociedade que cada vez mais trabalha com recompensas imediatas e o mito do sucesso infinito, da felicidade onipresente, que no fim... E parece até uma pressão psicológica, né? De sim, ser feliz. Você já acorda com a obrigação de ter o sorriso mais brilhante do Instagram. E aí você já fica assim, olha a pressão. Veja, a busca da felicidade infinita, onipresente, a busca do sucesso eterno só vai te botar na situação do fracasso contínuo, porque você nunca vai estar numa situação de qualquer remoto sucesso. Isso não tem só a ver com dor, tem a ver com sociedade, tem a ver com o jeito que a gente vive. Mas nessa posição, você não vai só
querer, você vai cobrar por uma solução mágica que muitas vezes não existe. E você delega a outros objetos, pessoas, profissionais, cirurgia, remédio, aquilo que deveria partir de si. Mas esse é um trabalho que, como que a gente vai fazer? É algo que, espiritualmente falando, já não tem como fazer. Mas, muitas vezes, e aí, sobre a impressão do sucesso, o que a gente tem que entender é que o nosso entendimento o nosso entendimento final de qualquer intervenção, de qualquer processo, é um resultado da expectativa menos o resultado alcançado. Então isso é algo muito difícil de trabalhar, mas extremamente importante. Se você espera fazer qualquer intervenção e você espera um resultado de 100%, e aquele resultado foi fantástico, 99%, você vai ficar triste. O seu médico vai ficar feliz, você vai ficar triste. Então, é uma das coisas, eu insisto muito nisso, não querendo dizer que sou perfeito, que consigo, pelo amor de Deus, sou completamente normal. Mas é uma conversa que é preciso ter com o paciente desde o dia 1. Fala assim, olha, modele suas expectativas. A gente pode chegar num resultado maravilhoso de 100%, que eu vou estar sorrindo, você vai estar sorrindo, todo mundo vai estar feliz. Ótimo, né? Vai ser ótimo. Mas, olha, se a gente chegar a 50%, você pode até estar triste, eu já vou estar feliz. E você vai olhar para mim e falar assim, por que você está feliz, doutor? Porque na população, levando em conta todo mundo que tem esse seu problema, chegar a 50% já é considerado um sucesso, né? Então, mas essa chavinha é difícil, nem todo mundo vai interpretar, sabe, Priscila? Eu acho que é muito complicado lidar com essa expectativa. E eu entendo que quem tem dor quer que melhore rápido, né? Sim. Quem está no sofrimento quer que melhore rápido. Mas é uma das coisas que a gente tem que mais trabalhar, porque assim, não vai melhorar rápido. E por outro lado... se melhorar muito rápido, eu até vou desconfiar. Vou falar assim, sim, tem alguma outra coisa aí acontecendo, né? É. Às vezes a gente fala assim, até tem um efeito placebo aí, com 3 dias, nossa, já melhorou. Eu falei, olha, eu acho que é mais seu psicológico atuando, né? Então. Você acreditando que vai melhorar, do que realmente uma melhora, do que realmente está acontecendo, né? Vou dar um recado para sua mãe. Não existe dor psicológica, ela está correta. Esse é um termo odiento, a gente evita usar, isso é horrível, isso discrimina, isso terceiriza, isso culpa, isso cria um grupo de doido que... Não, isso não existe. Não existe. Já foi uma definição, já existiu, já esteve até nas definições da IASP, né, que é a Sociedade Mundial de Dor, mas não existe. Mas agora, hoje usa psicogênica. Não. O que a gente tenta usar... transtornos psicogênicos, e assim, eu acho que esse termo parece realmente que tira a questão de como se isso não fosse um problema. Então, é porque dizer dor psicológica parece que eu estou dizendo o seguinte, esse seu problema nasceu da sua cabeça, resolva. E não é. Todo estado emocional alterado funciona como um agravante. Mas não... Você não acha que é a base? A causa não. O que a gente tem são as dores nociplásticas. E aí a gente está falando do terceiro tipo de dor, que a gente já falou da nociceptiva, a gente falou da neuropática, a gente está falando da nociplástica. A nociplástica tem sim a ver com desequilíbrio do sistema límbico, com desequilíbrio da área pré-frontal, que fazem exacerbar toda a sensação de dor, a sensação de punição, contrário da recompensa que você sofre, né? Então, e a fibromialgia estaria relacionada com isso? A fibromialgia é a clássica doença nociplástica. Aquela que a gente não compreende direito, que está estritamente relacionada com fatores emocionais, que parece que é uma dor que está só esperando uma desculpa para doer, entendeu? Eu estou equilibrado da minha fibromialgia. E aí acontece de eu escutar que o cachorro da minha prima lá no Amazonas faleceu e eu vou entrar numa crise de fibromialgia. Quer dizer, parece que é uma dor que busca um pretexto para existir. Mas assim, isso tem a ver com desequilíbrios e tudo, mas isso não isenta, aí vai o recado de novo, isso não isenta que ela tem que assumir o protagonismo disso, que as maneiras de tratar desse problema, ora, passam pelo exercício físico,
passam pela reabilitação, passam pela ocupação. Mas você não acha que, assim, quando a gente fala do psicológico, eu concordo que, assim, é um termo que a gente tem que explicar. O que, né? Assim, quando a gente fala que esse problema... Eu falo agora a alguns dos meus pacientes, quando eu chego e falo assim, tudo dói, eu falo assim, a dor não é física. Exato. A dor é na alma. Eu brinco assim. Dói até a sombra, né? Eu falo assim, a dor às vezes não vai ser física, a dor é na alma. Eu falei, e o que está acontecendo? Porque aí tem um problema. Eu acho que talvez o problema é que, assim, a gente não considera hoje os transtornos psiquiátricos ainda como sendo uma doença. Muita gente tem preconceito com isso, né? Então, quando a gente fala que é psicológico, parece que isso não é uma doença. Então, é complicado, porque, vamos lá. Não é, não? Assim, não é psicológico, mas não quer dizer que você tem que esquecer toda a parte emocional e a saúde mental. Pelo amor de Deus, não é isso, entende? Então, você não acha que pode ser essa causa? Assim, não. De todo... Por exemplo, como eu falo assim, às vezes, quadros, o seu psicológico, assim, seu emocional... ele pode hoje ser um dos gatilhos, por exemplo, para o surgimento da doença autoimune. Perfeitamente. Né? Então, assim, depois tem uma outra coisa acontecendo. Mas o gatilho, às vezes, pode ter sido ali um quadro... Foi um estresse. Um quadro emocional. O que exatamente. For. Uhum. Né? E a gente fala de estresse até assim, na infância, na adolescência, fazendo com que surja na vida adulta. Então, assim, o nosso emocional talvez estivesse atuando ali em pico hormonal, em estresse, né? E nos hormônios do estresse, enfim, que fez uma desregulação do sistema imunológico. Quando a gente fala, por exemplo, né, eu não estou justificando quem fala que a dor é psicológica, mas estou falando assim, quando a gente fala que o problema é psicológico, não seria ali falar assim, olha, agora está acontecendo uma outra fisiopatologia que está fazendo com que a dor fique crônica, que ela exista, parará, a gente está atuando nisso. Mas se a gente não tirar a causa... Então, mas ali, do que causou, a gente não consegue. É que esse é o negócio. É que a gente... Eu falo que às vezes a gente procura um bandido pro problema e na verdade é uma quadrilha. Então a gente não vai trabalhar com a dor psicológica, a gente vai trabalhar com a dor multifatorial. Entendi. E um dos fatores é a psicologia, sempre vai ser. Né? Do tipo assim... Se você tem um psicológico muito bom, graças a Deus, aquilo não deixou de ser um fator, mas é um fator positivo, um fator de controle. Gente, mas quem tem psicológico bom? Não, ninguém. Se você olhar de perto, não hoje escapa em dia, quem tá com psicológico bom, gente? Mas é preciso pensar nesse aspecto. E aí, por isso, o sonho, qual é o sonho? Você ter um psicólogo para te dar um suporte, você ter um psiquiatra para eventualmente mexer. Eu tenho uma história de dor crônica que me marca desde poucos anos de formado ainda, no primeiro ou no segundo ano. Eu tinha um paciente, professor da rede pública, que em si só já é um certo sofrimento. Quando a pessoa fala que já é professor, eu falo assim, nossa, coitado. Então, a gente é solidário com os professores. Fala isso. Esse paciente, ele era um sujeito intragável. Eu... Na época, recém-empregado, não podia escolher muita coisa. Quando vi o nome da lista do paciente que eu tinha que atender, eu falava assim, meu Deus, é hoje. O meu psicológico já começava a doer. E eu atendi, e as consultas eram difíceis, e eram demoradas. Ele tinha uma hérnia de disco, que era extremamente desproporcional e pequena, que não explicava a dor que ele de fato sentia. É um paciente que chegou a fazer alguns tratamentos com infiltração, que de uma certa forma modularam a dor para controlar, mas nada resolvia, tudo era muito difícil. E além de tudo, um paciente muito beligerante, muito querelante. Assim, ele já começava a brigar desde da recepção do hospital universitário, no caso era onde eu atendia ele, né? E às vezes... não estava marcado e chegava de paraquedas e assim, você sabe como é. Quer ser atendido. E não vai ser atendido. Porque tenho 20 para atender, eu não tenho como atender. Mas ele não aceitava um não como resposta. Era muito difícil. Eu tinha que ir lá na frente, porque ele já tinha sido grosseiro com todo mundo, com tal, não sei o que, tudo. E assim vai, eu rezando para quando ele marcasse eu tivesse de férias, mas nunca estava, sempre estava lá e atendia. Pleno, né, André? Cara, você é uma pessoa paciente, né? Eu fico impressionada. Nem sei, mas meus filhos ouvindo isso não vão concordar, mas vamos lá. O desfecho dessa história. Um certo dia eu olhei e, como sempre, já
senti aquele friozinho no estômago ao ver o nome dele na lista e tal, não sei o que, é hoje. Ele entrou com uma caixa de bombom. E ele me deu a caixa de bombom e eu recebi a caixa de bombom pensando, eu não vou comer nenhum, porque deve estar envenenado, tem alguma coisa assim. Doutor, eu queria agradecer. Eu falei, o que você quer agradecer? Você tá com dor? A dor sumiu. A dor sumiu? Não tô mais com dor nenhuma. Você não tá com dor? Eu falei, não. E eu queria agradecer, porque o senhor sempre me aguentou. Eu falei, opa, justiça chegando. Nem sempre ela chega, né? Mas às vezes chegou. E a justiça chegando, não sei o que. Mas o que você fez que sua dor sumiu? Aí ele falou, divorciei. Meu casamento era horrível. Depois que eu divorciei, saí de casa. Meu Deus, eu tô feliz. A minha vida mudou. Eu não tenho mais dor. Eu falei, Sueli, não dói mais. A minha perna não dói mais. Eu tô fazendo esporte, eu tô jogando futebol, eu tô dançando. Não foi só o divórcio, né? Porque se abriu para outras coisas. Então não foi, né? Vamos concordar. É multifatorial, né? Então também não posso dizer que ele ficou livre só por causa do divórcio. Não foi. Mas era um contexto na vida dele. Olha a esposa dele escutando isso, né? Agora, falar assim, seu desgraçado. Então, ali eu acho que deve ter sido bom pros dois lados, em todo mundo. Porque assim, é uma das coisas que fazem parte. Então, por favor, pelo amor de Deus, não vão tratar a dor crônica com nada relacionado a matrimônio, porque isso não quer dizer que vai divorciar e a dor vai sumir, absolutamente. Mas era uma questão que era tão importante para ele, mas era de outra forma expressa, né? Muitas vezes ele não queria colocar. E quantas vezes a gente não vê isso? Essa que eu trouxe é uma experiência pessoal, assim, real. Mas é por isso que a dor surge ali como o sonho é isso, né? Ou uma armadilha ou um gancho, não um gancho, uma bengala, né? Pra fugir daquela situação. Alguma coisa. É a famosa dor de cabeça, quando o marido pergunta, hoje tem, né? Então, hoje tem. Assim, ai, não, eu tô com uma dor de cabeça. Então. Não, porque assim, falando assim, tem pessoas que utilizam essa arma, né? A dor é um escape de alguma coisa. E aí começa aquilo ali virar verdade, né? Tipo assim, eu tô com uma dor, a dor não tá melhorando, eu não consigo fazer isso hoje. É porque assim, aquele trabalho que já tá ruim e que às vezes qualquer coisa é motivo pra você não ir, mas aí aquilo ali vai se amplificando. Agora você falou assim, né? A dor vai criando caminhos ali, vai se amplificando, vai acendendo mais luz e acaba o paciente realmente tendo dor. Mas o gatilho ali foi, às vezes, não quero ir pro emprego. O emprego é uma porcaria, né? O emprego é ruim, tudo tá com dor. Fiz uma ressonância e tem uma hernia de disco. Então a hernia é a culpa de tudo que eu tô passando de mal. Eu falei, não é, porque o erro de você achar que a hérnia é aquilo, é porque o próximo pensamento é assim, eu vou tirar a hérnia e eu vou ficar bom. E aí quando você tirar a hérnia e não ficar bom, você entra naquela piscina enorme, que é um problema de saúde pública, inclusive, que é o que a gente chama de síndrome de dor persistente. Que antigamente, síndrome de dor lombar, síndrome de dor na coluna persistente. Que antigamente tinha um nome ruim, que era Failed Back Surgery Syndrome, que era a síndrome da coluna dolorida mesmo após uma cirurgia. Esse foi um termo que não foi inventado pela gente, veio dos americanos, veio dos europeus, porque eles começaram a ver uma legião de pacientes que tinham problemas físicos, foram submetidos a cirurgias tecnicamente corretas e mesmo assim continuaram com a dor. Então não está dando certo, não é verdade? Então, e colocando assim, nem sempre é culpa do cirurgião. Não. Assim, às vezes a gente é forçado a intervir, porque você começa a ficar questionando assim, e se eu tirar essa hérnia, será que não... Né? A pessoa tá ali sofrendo, já tentei outras coisas, né? Você vai convencer alguém a tirar a hérnia. Quantas vezes a gente, às vezes, inevitavelmente, né? E como fala um amigo meu, assim, se é cirurgião, seu trabalho é cirurgiar, é operar. Então, se você chega com a hérnia, me tirar a sua hérnia, vou lá e eu vou fazer aquilo, porque é o que eu tenho que fazer. Mas exige pensamento. É aí que entra aquilo que eu te falei, né? Quer dizer, você trabalhar no hospital de reabilitação, ver coisa, acompanhar os pacientes depois, porque lá no SARA, por exemplo, que é um hospital que eu tenho como uma referência muito boa, você faz o procedimento e aquele paciente é acompanhado 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então, sobre essa questão da reabilitação, né? Mudando um pouco o gancho.
assim, a reabilitação na neurologia, a gente já falou aqui da quanto é importante, né? Não existe um braço da neurologia sem reabilitação, né? Tanto fisioterápica quanto fono, né? Então, assim, a neurologia é uma das especialidades que mais é multidisciplinar, eu acho, que a gente precisa de apoio de todo mundo, né? Vocês são fantásticos, eu gosto. Não, a neurologia eu estou englobando também, né? A neurocirurgia, tô falando assim, que a gente precisa muito desse apoio. Eu já até chamei aqui a Yara, que é uma terapeuta ocupacional, inclusive ela foi de Sara também, não sei se você conhece. E ela é muito boa, e eu falo assim, da carência, eu não sei se de profissionais bons, eu acho que tem muita gente boa no mercado, mas o acesso é ruim. Infelizmente as pessoas não dão valor o suficiente para falar assim, eu preciso pagar isso, e eu tenho que pagar porque é isso que vai fazer eu melhorar, né? Eu até falo assim, olha, meu papel eu fiz, mas agora o papel mais importante na sua vida, você vai ter que abraçar, é o fisioterapeuta. E assim, você vai ter que gastar dinheiro com isso, porque infelizmente os planos de saúde, a remuneração é muito ruim, aí o fisioterapeuta não consegue fazer o trabalho, né, adequado, da, né, dedicação que esse paciente precisa. E aí, assim, no seu caso, eu acho que assim, é muito importante essa questão, principalmente porque tem, né, na fisioterapia tem uma ala que é dedicada à dor, né, que eles conseguem fazer, e que ele provavelmente não vai conseguir isso pelo plano de saúde, né? É mais difícil, né, de conseguir, e que você vai precisar de convencer o paciente e falar assim, olha, vale a pena gastar, né? É melhor, às vezes, você nem pagar consulta comigo e pagar com ele do que o contrário. Às vezes eu falo, olha, se você tiver num mês que você tiver dinheiro só para uma coisa, não sou eu que preciso te ver. Essa coisa vai ser seu pilates, essa coisa vai ser sua fisioterapia, porque é ele que vai te ajudar, né? Da mesma forma, às vezes no AVC você acaba falando isso, assim, olha, você precisa mais do cardiologista para prevenir um novo evento do que do neuro para ver o que já aconteceu. Então, assim, a mesma coisa em dor. E é muito triste. Eu acho que a gente tem um desafio, sabe, Pri? A gente que já, de alguma forma, já molhou o pezinho assim na piscina da gestão em saúde, que é gestão, que é isso, porque você tem, por exemplo, uma questão corporativa de um plano de saúde que tem que economizar nos gastos em relação à fisioterapia, acupuntura, hidroterapia, RPG, e paga pouco, que acaba atraindo profissionais que não são necessariamente melhores. Vamos trabalhar com probabilidades, né? Que é mais provável que você atraia profissionais inclinados a fazer uma coisa assim muito... Ou mesmo que seja um profissional bom, ele não vai conseguir desempenhar o papel, porque o tempo é meia hora só. Mesmo bem intencionado, né? Não consegue. Então, é melhor, você tem uma condição de pagar um profissional particular? Mas aí, de novo, é probabilidade, né? Você tem uma probabilidade maior de ter uma boa assistência. Mas, pensando num cenário ideal, nossa, uma boa fisioterapia... E aí eu englobo na fisioterapia todas as modalidades de reabilitação. Estou falando do Mackenzie, da fisioterapia analgésica, da fisioterapia ortopédica, do Pilates bem aplicado. Ela é mágica, ela é essencial. Os que a gente chama de métodos acessórios, né? Assim, uma boa acupuntura, uma quiropraxia ou bem feita, tudo isso... poupa a cirurgia. Então, quando muitas vezes o paciente investe nessa área, a gente acaba não precisando nem abordar. E você para pensar e fala assim, poxa, então, se é assim, o que você faz com aquele paciente que foi para uma reabilitação bem assim... bem meia boca, bem ruinzinha e voltou, você acaba operando, mas a chance de eu ter um insucesso é maior. O pessoal pensa, o doutor não quer que eu faça uma boa fisioterapia, porque se eu fizer uma boa fisioterapia eu vou diminuir o número de cirurgia que ele faz. Pelo contrário, eu quero que você faça a melhor reabilitação do mundo, porque você fazendo a melhor reabilitação do mundo, quem não melhorar com aquilo vai ter uma alta taxa de sucesso na intervenção médica.
E aí pra você é muito melhor. É muito melhor você viver com isso do que viver com resultados limitados. Mas eu acho que falta um pouquinho da população entender mais o papel, né, do fisioterapeuta. Porque eu recebo muitas vezes pessoas, assim, por exemplo, eu encaminho para avaliação, né, do médico curador, da neurocirurgia, e volta comigo. Aí fala assim, e eu falei, e aí, como é que foi lá? Ah, o doutor me passou só fisioterapia. Aí eu falei, como assim só fisioterapia? Não, doutor, ele não prescreveu nada, não falou nada. Só me passou fisioterapia, aí como se fosse uma coisa assim. Tipo assim, não tem o que fazer, vou fazer aqui uma fisioterapia. Eu falei, não, mas deixa eu te falar, fisioterapia é o tratamento, né? É assim, e a gente tem que ter um pouquinho essa difícil, né, pro paciente às vezes, falando, não, ele... Não, quantas vezes eu fiz isso? Só me passou físio. Eu falei, não, calma lá, né? Esse é o mais importante de qualquer coisa. Hoje, assim, eu acho que a consulta médica, eu falo assim, a maioria das vezes eu olho o paciente, em 10 minutos eu já sei o que eu vou fazer com ele. Em 10 minutos, às vezes, eu já sei qual o diagnóstico, né? Sim, né? Lógico, nem em todos os casos, porque a gente pega casos que são difíceis, mas assim... Às vezes, pela história, começa a história clínica, eu falei, isso aí é tal coisa, e vou ter que prescrever tal remédio, vou pedir tal esse exame. E a gente fica mais os 50 minutos ali da consulta explicando assim, o porquê de cada coisa que a gente vai, para ele conseguir entender realmente a importância. Porque isso também é uma relação médico-paciente, você implicar assim, deixa eu te falar. Por que a gente não vai indicar cirurgia? Por que o tratamento é esse? Por que eu preciso de você no tratamento? Por que fisioterapia é importante? De reabilitação? Como é que é a expectativa do seu tratamento? Que isso faz parte do paciente. Quando ele sai da sua consulta bem orientado de como é que vai ser o tratamento, então meu tratamento vai ser aqui ao longo de alguns meses, a gente vai ajustando o remédio, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, o que eu tenho que esperar, né? É porque fala assim... Em dor e em várias outras partes da medicina que também são mais sensíveis e voltadas para condições crônicas, a educação em saúde é a parte essencial. Eu estou chamando de educação em saúde tudo isso que você gasta depois dos primeiros 10 minutos. Que é, de uma certa forma, convencer o paciente de que ele precisa seguir o caminho que você colocou como um plano de tratamento, dando a ele ferramentas para que ele compreenda sua própria condição, né? Falando assim parece abstrato, mas uma vez eu lembro de ter visto uma notícia muito vaga sobre uma pesquisa que tinham feito, que era assim, a gente tende a cooperar mais quando a gente tem uma justificativa. Veja, é quando tem uma justificativa, não quer dizer que a justificativa é boa, nem que ela é correta, nem que ela é nada. Quando tem uma justificativa. E aí, das coisas que ilustravam era assim, eles fizeram um trabalho que era... Tinha uma máquina de xerox. Tu lembra das máquinas de xerox? A gente pegando fila para fazer xerox. Quem não sabe o que é xerox, uma fotocópia, vai descobrir aí na internet. Mas não, a gente... Não é possível que ninguém sabe o que é xerox. Você sabe o que é xerox? Vamos... Sei. Pronto, ufa. Amor de Deus. Tá bom. Mas então, tinha uma fila de xerox e o cara ele contabilizou o seguinte, a missão dele era furar a fila, pedir para entrar na frente, a fila grande, e pedir para entrar na frente das pessoas e contabilizar a taxa de sucesso. Então, uma vez ele só chegava e falava assim, moço, deixa eu entrar aí na sua frente. E aí a taxa de sucesso era uma. E na outra ele chegava e falava assim, moça, deixa eu entrar na sua frente porque eu preciso fazer uma cópia. Veja, é lógico que ele precisa fazer uma cópia. Ele está numa fila de xerox, não é verdade? Mas quando ele chegava e falava assim, eu preciso entrar na sua frente porque eu preciso fazer uma cópia, a taxa de sucesso era mais que o dobro. Entendeu? Então, a gente... educação em saúde é um pouco isso. Você precisa, às vezes, rezar a mesma cartilha, falar o mesmo beabá e falar assim, olha, você precisa fazer a fisioterapia que é para você ficar boa. Entendeu? Mas é lógico que é pra você ficar boa. Você achou que eu ia fazer uma consulta pra você ficar ruim? Nunca, jamais. Mas assim, eu preciso entregar pro paciente aquilo que ele entende. E é engraçado, foi assim, eu mesmo demorei um pouco pra ter esse clique, sabe? De que a gente, ser humano, é uma máquina que funciona muito baseado nas coisas que explicam pra gente. E a gente
em tudo meio que tem que se convencer, né? Você tem que convencer a pessoa que você está fazendo. Ainda mais hoje em dia, com tanta informação, né? Aí vem o conflito, a guerra de coisas, né? Quando você vira só uma informação num oceano de informações confusas, muitas vezes você não é uma voz que vai ser ouvida, por mais que o paciente tenha até, às vezes, pago a consulta pra gente ver. Mas é o que a gente consegue fazer, né, Priscila? A Leire tá me falando aqui que o tempo esgotou. Eu tô aqui passou rápido, né? Já foi. Tá vendo? A gente ficou conversando nem Essa percebe. menina é muito boa, a gente conversa, vai embora. Hoje eu quase não faço ambulatórios. Eu vou falar aqui, André, eu não preciso, eu já te falei, já te elogiei pessoalmente, já falei que assim, pra mim não é nenhuma surpresa quando você ganha um prêmio ali, né? Eu ganhei aquele negócio. Né, de médico, acho que foi o quê? Do cuidado com o paciente. Foi uma coisa que assim, né? Eu sei o tanto que você se dedica, o quanto que você é paciente, o quanto que você, né, é um excelente médico. Tecnicamente e assim, em relação à relação médico-paciente. Eu falei, o André operou meu amigo agora, né, recente, e aí ele perguntou uma indicação de neurocirurgião, ele falou assim, tá. Aí eu dei algumas opções, falei, olha, faça em consulta e avalia, né. Aí no final ele me perguntou assim, com quem que você operaria? Quem que você entregaria a sua coluna? Maria, aí eu falei assim, eu entregaria minha coluna pro André. Então, assim, se tivesse que escolher um neurocirurgião, eu falo assim, cara, isso é um baita elogio. Eu entrego e ó, que meu cérebro, eu falo assim, ninguém abre, tá? Mas assim, se eu tiver que abrir em algum momento, vai ser com você. Obrigado. Eu queria que você falasse com as pessoas onde elas podem te encontrar. O André, ele fala muito conteúdo sobre dor crônica, né? Sobre outras coisas da neurocirurgia, sobre vários tratamentos. Então, assim, eu acho que seu Instagram é muito acaba trazendo muita informação de boa qualidade. Nossa, dá um trabalho. Dá um trabalho danado. Dá um trabalhão. Eu falo, gente, rede social é quase uma outra jornada de trabalho. Eu, graças a Deus, já tenho uma equipe de suporte que já me acompanha há um tempo e assim, eles já estão tão acostumados com o jeitinho que muitas coisas já chegam bem... Legal, eu adorei o elogio. Não, eu falei, eu acompanho, que às vezes eu até aprendo algumas coisas, assim, que você vai lá colocando. E eu tenho que ter cuidado também, porque de vez em quando eu pinto umas pautas que eu falo assim, isso aqui, meu filho, você não vai pôr não, né? Vamos lá com cuidado. Célula tronco para tratamento de AVC. Eu falei, não, calma, nem não, tanto, tem umas coisas né? que me pedem reportagem que eu falo assim, gente, eu não sei nem falar sobre isso. Mas você é neurologista? Eu falo, mas não sei. Eu posso falar para as pessoas que você vai no nosso podcast também, daqui a algum tempo, porque a gente vai chamar. Gente, assim, então eu sou André Borba, eu tenho um podcast que se chama Pencast, junto com outros 2 colegas, a gente fala ao vivo sobre dor, medicina e outras coisas, geralmente toda quarta-feira à noite. Geralmente é igual aquele programa do Jô Soares, que era 11h30 e começava meia-noite, a gente começa às 7h30, mas espere, né? E a gente tá lá, mas eu também trabalho junto com Priscila no ambulatório do Hospital Anchieta. Trabalho na minha clínica, que é a Clínica de La Borba, e também faço um horário no Hospital Alvorada, lá na Asa Sul. E tem o Instagram dele aqui embaixo. Por favor, vai ser um prazer poder ajudar sempre. Pri, você é ótima. Muito obrigado. Fico lisonjeado. Gente, muito obrigada se você assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem dúvidas, sugestões, críticas. Já falei que hater é a melhor coisa para você ganhar engajamento em rede social. Então o hate também é bem-vindo, já falei isso. Então se quiser vir aqui falar mal, também está aberta. E eu espero vocês no próximo episódio. Tchau.